Aí galera, boa tarde, né? Bom dia também, boa noite, depende da turma, né? Então, vamos lá. PAC, esse é o nosso assunto. O PAC é um plano, uma política agrícola comum nos países europeus. Então, eles criaram o PAC também no mesmo instante em que criaram lá a União Europeia. Então, vamos falar um pouco sobre essa política agrícola comum. O que é? Como surgiu o PAC? O PAC é Política Agrícola Comum, é um conjunto de medidas que se aplica à agricultura praticada nos Estados-membros da União Europeia. Lembra que nós estudamos União Europeia? Surgiu em 1962, embora já era prevista lá no Tratado de Roma, no primeiro tratado de criação da União Europeia, mas ele foi instituído mesmo em 1962. Foi uma busca da unificação do setor agrícola dos países europeus em torno de uma orientação política comum, quer dizer, comum a todos os países, igual, né? A todos os países. Desde a sua criação, ela estabeleceu como prioridade garantir o abastecimento das populações europeias e produzindo assim grande quantidade e com alta qualidade e com baixos preços os produtos agrícolas. Vamos em frente. Aí, o objetivo prioritário do PAC era o quê? De 1962. Um grande objetivo era atingir, assegurar níveis de abastecimento alimentar compatíveis com as necessidades da população europeia. Por que isso? Olhe lá, porque a Europa foi um continente marcado por duas guerras mundiais. De 1914 a 1918, a Primeira Guerra, e de 39 a 45, a Segunda Guerra. Então, com essas consequências, eles precisavam que uma Europa destruída, países beligerantes, ele usa esse termo aí, economicamente frágeis, campos, fábricas e cidades, o estado caótico. Então, a população esfomeada, quer dizer, a população estava, além de esfomeada, também estava sem recursos, sem condições. Então, é necessário uma política comum para reorganizar toda a Europa depois de 1945, como eu já falei em aulas anteriores, certo? Vamos lá. Então, os Estados Unidos contou ou participou dessa ajuda. A Europa contou com a ajuda dos Estados Unidos. Olha lá. A revitalização da Europa, uma necessidade urgente. Como o apoio dos Estados Unidos, através de um plano econômico criado pelo governo Roosevelt na época, chamado Plano Marshall. Plano Marshall, esse é o nome. Olha aqui, vou falar para vocês, Plano Marshall, certo? O que era esse Plano Marshall dos Estados Unidos para ajudar a Europa? Era o plano econômico que visava a reconstrução dos países capitalistas, principalmente através de empréstimos financeiros. Quando ele fala países capitalistas, era da Europa Ocidental. Lembra que a Europa era dividida em Ocidental e Oriental? Então, ele estava ajudando os países capitalistas do Ocidente, da Europa Ocidental. Porque a Europa Oriental, quem iria ajudar era a União Soviética. Lembram disso? E não os Estados Unidos, certo? Essa parte nós já estudamos, mas vamos lá. Principais, contexto histórico, origens do PAC, principais marcos. Semelhante, é claro, à criação da UE, que nós estudamos na aula passada. O Tratado de Paris, em abril de 1951, o Tratado de Roma, em 57, e a Conferência Agrícola de Estresa, em 58. Então, esses foram os períodos que foram criando, instituições, como a gente já falou, outras instituições criadas antes da UE, a CEC, a Comunidade Econômica Europeia, e outras que foram sendo criadas. E aí veio esse plano de organização agrícola PAC também. Principais objetivos do PAC, está aí escrito para vocês, os objetivos dele: aumento da produtividade, promoção do nível de vida e do rendimento dos agricultores, garantia do abastecimento de bens alimentares a preços razoáveis, quer dizer, a bons preços aos consumidores, certo? Como? Subsidiando a produção. O que é subsidiando? Comprando. É quando o governo compra a produção para que os agricultores, quem produziu, não tomar prejuízo. Subsidiando a produção, mais produto, mais subsídio. Quanto mais produzia, mais o governo comprava, mais ficava barato para os consumidores, e assim eles foram reorganizando todo esse processo. Tudo que é bom também gera problemas,
Qual o problema ocorreu aí? Elevados excedentes de produtos, quer dizer, muito produto, muita produção. Aumento exponencial das despesas, quer dizer, o Estado aumentou suas despesas porque tinha que comprar os excedentes, comprar o que eles produziam e não conseguiam comer, não conseguiam vender, então o governo tinha que comprar, então aumentava as despesas. Isso gerou um problema e depois eles foram resolvendo esse problema também. Olha aqui, ó. De 70 a 1980, 1970 a 80, assistiram um agravamento dos custos do PAC. Custos, quer dizer, o PAC ficou caro, certo? Por quê? Falta de racionalidade das despesas, quer dizer, eles não controlavam mais as despesas, estava sem dinheiro, certo? E produção excedentária, quer dizer, uma produção excedente demais, quer dizer, produtos que eles não vendiam, não consumiam e tinham que ser comprados pelo governo. Então tudo isso gera o quê? Despesas desnecessárias. Era preciso controlar esse processo. Olha aqui o que eles tiveram que fazer. Garantir a competitividade da produção agrícola, claro, né? Redução dos preços. Salvaguardar a viabilidade de exportações agrícolas, quer dizer, pagamentos aos agricultores. Controlar a produção, quer dizer, não era necessário produzir demais, né? Definir uma nova política de desenvolvimento rural. Implementar medidas de acompanhamento. Que acompanhamentos? Medidas agroambientais, medidas de florestação, reforma antecipada. Era necessário cuidar de quem? Do meio ambiente. Olha o que é que o PAC vai fazer depois das reformas. O PAC deixa de ser o apoio do mercado. O que é o mercado? Os empresários, certo? Os donos, os produtores, assim, os grandes empresários, entendeu? Não produtores, não, grandes empresários. Para passar a apoiar quem? O produtor, o agricultor, entendeu? Fazendo o quê? Foi que o PAC resolveu fazer. Fazer pagamentos diretos aos agricultores, valorizando a qualidade dos alimentos, promovendo a produção alimentares tradicionais e regionais e elegendo o respeito pelo meio ambiente. Esse respeito pelo meio ambiente, isso é o controle principalmente das áreas de reflorestamento, de rotação de cultura, assim, um dia um ano planta num lugar, no outro planta no outro, para não empobrecer o solo. Isso aí é uma coisa que vocês vão estudar mais na frente. Então está aí, ó. O alargamento, lembra dos alargamentos da União Europeia? Então, o alargamento, aqueles alargamentos, 1, 2, 3 que nós estudamos na aula passada, de 15 para 27 Estados-membros, duplicou a população agrícola europeia. A paisagem agrícola e rural também se alterou. Atualmente, a União Europeia tem 28 membros, com a entrada da Croácia. Lembra que nós falamos na aula passada? Então, esse é o espaço, né, todo europeu. Você vê que está fora aqui a Islândia. Ele está acrescentando aqui a Grã-Bretanha, que é essa região aqui que nós falamos do Brest, que saiu. Está aqui a Noruega, né, que também não está aqui crescida aqui, certo? Mas está aqui todo o espaço que atua aí o PAC. Está aí, né, as áreas possíveis na agricultura europeia e que tem alterações climáticas, né? A área nórdica, né? A área aqui bastante gelada, bastante clima polar, né? Bastante fria. Está aqui a Europa, aqui, ó, essa é a Europa do Sul e do Sudeste, certo? A Europa, aqui é a Europa Central, que é a Europa Central, e aqui é a Europa Atlântica, né? A Europa Atlântica aqui, Ocidental, Atlântica, né? Aqui. Então, muito frio, aqui são regiões possíveis da agricultura aí, do PAC. É necessário que vocês observem esse gráfico, né? Que pode vir daquelas regiões. As regiões ocidentais e atlânticas são regiões de grandes inundações, verões quentes e mais secos. As regiões já geladas, né? Regiões nórdicas, onde eu falei que tem clima lá mais frio, bem mais frio, chuvas e estivais, tempestades invernais, inundações, né? Diferente. A Europa do Sul e do Sudeste, naquela região mais de baixo, ali perto do Mediterrâneo, há uma grande disponibilidade de água, mas há riscos de seca, né? Lá na região, também risco de erosão. Na Europa Central, chuvas e inundações e risco de seca
estresse hídrico, quer dizer, falta também de água lá. Então esse é um gráfico que mostra, né, aquelas regiões, os problemas que ela tem, os desafios que o PAC enfrenta para implementar a agricultura e a sustentabilidade e as questões ligadas ao meio ambiente naquela região da Europa. E nesse nosso último gráfico aqui, esse é o último texto, como são utilizados o dinheiro do fundo, né? O fundo pode ser utilizado quer para agricultura, quer não agrícolas, áreas não agrícolas, né? Em torno das seguintes 6 prioridades. Vejam só, são 6, ó. Incentivar a transferência de conhecimentos e inovação, quer dizer, investimento em pesquisa, né? Reforçar a competitividade para o mercado internacional, promover a organização da cadeia alimentar e a gestão de risco, restaurar, preservar e melhorar o ecossistema, quer dizer, a questão do meio ambiente, né? Promover a eficiência dos recursos e a transição para uma economia hipocarbônica, quer dizer, sem a produção de carbono, justamente para os efeitos globais, né, do aquecimento global, reduzindo a produção de CO2 na atmosfera, para evitar o que? O chamado efeito estufa, beleza? Promover a inclusão social e a redução da pobreza e o desenvolvimento econômico das áreas rurais. Esses são os 6 incentivos aí. Quer dizer, os fundos podem ser utilizados quer para atividades agrícolas, quer não agrícolas, em torno das seguintes 6 prioridades que são essas. Beleza? Então valeu, galera. Até a próxima aula. Fique com Deus e tchau. Valeu, galera. A importância do homem do campo, hein? Abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já